A palavra continua livre com a palavra técnica. Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, o público hoje presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e em especial as famílias do Manuel Ribeiro da Silva, da Rosa Fianco, muito querida, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, conversamos algumas vezes, inclusive, através do Messenger, e, claro, Teodorico Aquino Lázari, uma família que foi muito próxima ao meu pai, do qual temos muito carinho e estamos muito orgulhosos de poder votar favorável à homenagem a vocês nessa noite. Presidente, a gente costuma dizer que quando tem pouca matéria, a gente costuma demorar demais, né? Eu vou tentar ser breve aqui. Gostaria de, inicialmente, não tenho como não agradecer, em nome até do vereador Pezzini, a emenda de R$100 mil, como ele disse, que vem do ex-deputado federal Darcy de Matos. Nós temos como princípio aqui dentro, independente de lado político, tentar trazer o máximo de recursos, principalmente as nossas entidades sociais, e o trabalho de cada um aqui dentro, quando vem a verba, deve ser sempre aplaudido e é sempre aplaudido pelos demais. Aproveitando, talvez eu seja um pouco repetitivo em algumas matérias, mas até para deixar um pouco mais claro, porque algumas pessoas, algumas observações foram levantadas hoje. Nós, como dito, o vereador Alnei e o vereador Marquinhos, ontem nós estivemos realmente no Ministério Público, né, Nivaldo, Alnei, Marquinhos, eu, Ciro e Tatá, e não de uma forma descortês, nem não admitindo a nossa responsabilidade na votação com relação ao aumento da taxa de lixo, mas e muito menos acusando ou vindo a dizer que a administração agiu de má fé com relação ao aumento. O que nós levantamos foi uma solicitação ao Ministério Público para que ele pudesse analisar, ver se a forma como está sendo cobrado o lixo hoje na cidade, ela condiz com a legislação em vigor, visto que, como citado até pelo Ciro, quando você lava um carro, quando você lava uma calçada, quando você lava a sua casa, você está consumindo água e você está sendo cobrado por água e pelo lixo que vai ser recolhido. Então, você está tendo um prejuízo e cada morador da cidade, cada proprietário, sentiu de uma forma bastante abusiva esse aumento considerável. Também tivemos a preocupação de tentar entender por que, ao longo dos últimos anos, de 2016 para cá, a taxa subiu entre 140% e 150%, né, o custo total do recolhimento de lixo, sendo que a inflação ficou na casa dos 80% a 90% e a população cresceu menos de 10%. Isso tudo ainda está em estudo, ainda está em análise, mas uma coisa é certa, o que hoje é o déficit, 2.500 milhões, 2 milhões e 500 mil, em 2016 era praticamente o custo total do recolhimento de lixo. Então, isso mostra o quanto está sendo custoso à população hoje fazer esse pagamento, e nós levantamos essa questão de por que subiu tanto a coleta, se subiu em volume, se subiu em inflação, se subiu em aumento da população em videira. Então, nós estamos analisando, recebemos o pedido de informação que nós enviamos já há um mês, e está sendo levantado, e a questão do lixo, sim, quanto ao Ministério Público, nada mais é do que pedir estar dentro da regulamentação da legislação vigente. Também foi falado muito com relação aos leitos de UTI. Nós tivemos, ao longo do último ano, com o fim da Covid e das epidemias gripais, nós tivemos uma redução a nível de país no número de UTIs para tratamento de infecções respiratórias, sendo ela a pediátrico, infantil ou adulto. O governo, nós entramos sempre em contato, tanto com a Secretaria de Saúde Estadual, quanto com o governo do Estado. Já foram implantadas 42 UTIs nos últimos 5 meses, 120 estão em implantação. É um processo um pouco demorado por causa da estrutura dos hospitais,
Nós temos aqui na nossa região, como disse a Jana, um problema muito sério de profissionais que venham a atender. Hoje o custo, o que é pago, está na faixa de R$160 a hora e nós não conseguimos abaixo de R$200. Então está bastante complexo. Não é apenas da região, é uma falta de profissionais na área pública. Existem vários profissionais na área privada, eles acabam migrando muito rapidamente para a área privada. Nós não conseguimos, a rede pública, estadual, municipal e federal não consegue segurar os profissionais de saúde dentro do serviço privado, trabalhando pelo SUS. Está sendo feito todo um trabalho de desenvolvimento de novos profissionais e tentar manter os que nós já temos dentro do Estado. O Estado de Santa Catarina ele vem com um déficit já aproximadamente de 500 milhões por ano de recursos que não são destinados à saúde, não são repassados pelo governo federal, pelo SUS. Isso é uma questão de teto, né? Quem trabalha, acompanha as secretarias de saúde, sejam elas as regionais ou as municipais, sabe do tão falado, criar o teto de gastos, que é justamente para que o governo federal repasse esses valores. Como nós passamos muito tempo, inclusive aqui muita gente deve saber que há pouco tempo atrás muita gente ia fazer tratamento ou no Rio Grande do Sul ou no Paraná, o governo federal, ao invés de mandar o dinheiro para Santa Catarina, repassava para os estados que não são, para os estados vizinhos e não a gente. Isso inibiu, ao longo dos anos, das últimas décadas, que a gente pudesse desenvolver dentro do estado de Santa Catarina um sistema de saúde unificado e qualificado, né? O que está sendo feito agora e está sendo feito pelo atual governo. Nós entendemos a gravidade, ninguém aqui é contra a UTI, pelo contrário, todo mundo foi atrás, todo mundo já falou com os seus representantes, já cobramos, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que algumas cidades podem estar melhor preparadas nesse momento, mas não quer dizer que no médio ou longo prazo nós não possamos receber. Como citado aqui também, já foi dito, nós já não durante um tempo nós não tivemos UTIs adulto, foi feito todo um trabalho, quando esse trabalho foi estruturado, as UTIs adultos foram habilitadas pelo SUS, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com relação ao UTI. Nós gostaríamos que fosse feito de hoje para amanhã, mas se nós temos que subir esses degraus para recebermos a UTI, vamos trabalhar para que cada degrau seja elaborado, seja feito, para que a gente venha a ter essa UTI o mais rápido possível. Peço uma parte, vereador. Sim, colega. Hoje pela manhã, assistindo o jornal NSC, e ao vivo, a secretária Carmen Zanotto, preocupada, como todos estão, e também pelo aumento das infecções respiratórias que aumenta. Ela notificou que eles estão indo atrás de uns leitos de UTI na compra de UTIs na rede privada. Então, a gente vê que todos os governadores, inclusive esse, está muito preocupado, inclusive a Carmen Zanotto, em relação a isso, nessa compra da UTI, para que possa amenizar o problema. Muito obrigado. Obrigado. Eu tinha até anotado aqui, mas acabei anotando muita coisa. Com relação ainda à compra esse aluguel das UTIs, até que as UTIs próprias do Estado sejam fornecidas à população, nós temos que lembrar também que nós estamos numa epidemia agora e muitas pessoas não foram vacinadas com relação a H1N1, H2N3, não lembro agora qual que é o código, e isso veio não tendo as UTIs que foram fechadas pelo Covid, mas uma incidência maior de doenças respiratórias ligadas a essas patologias de pessoas que evitaram tomar vacina ou não tomaram, ou esqueceram, acharam que a de Covid era o suficiente para se proteger das demais infecções respiratórias virais. Aqui foi citado também uma preocupação que nós temos, e isso é verdade, o Tatá falou com relação às contas do próximo prefeito, as contas que irão ficar. Nós temos, sim, uma preocupação dentro da Câmara de Vereadores, porque ao longo dos anos nós temos, em média, 50 milhões por ano que nós podemos investir. Investir é construir uma escola, melhorar um posto de saúde, fazer uma estrada, fazer um calçamento, uma praça.
Desses 50 milhões, quando nós paramos para sentar e paramos para ver quais são os compromissos que nós teremos a partir de 2024, 2025, nós veremos que a amortização do Imprevid, que hoje está num déficit de 252 milhões, vai custar ao município aproximadamente 1 milhão por mês. Então, desses 50 milhões, 12 milhões vão ser destinados à amortização do Imprevid. Quando nós falamos do empréstimo de 35 milhões, que vai ser no valor total pela taxa de juros, agora ele vai, alterando a taxa de juros, altera os valores também, mas pelos dados que nós temos, vai custar os 35 milhões vão acabar custando para a administração 46.660 milhões. Mas arredondando 48 milhões. Então, nós teríamos mais 12 milhões por ano, dos quais nós teríamos que pagar com relação a esse empréstimo. Isso já daria, dos 50 milhões livres, nós daríamos só a metade para o investimento, 25 milhões. Se nós, que é a preocupação que nós conversamos há pouco, com relação à construção do centro médico, que vai ser liberado 50 milhões para a primeira parte, mas faltará entre 35 a 45 milhões para construir as duas segundas, nós teremos ou a obra parada, para o prefeito poder fazer outras atividades dentro do município, ou, se ele for colocar esses recursos, teremos mais 12 milhões por ano que o prefeito vai ter que pagar. Já seriam dos 50 a 36. Se nós levarmos a promessa do prefeito de colocar 20 milhões na primeira parte do contorno norte, de uma obra que vai custar, foi orçada há um ano atrás em 65 milhões, nós teríamos mais uns 40 milhões para poder terminar essa obra na próxima administração. Quando nós falamos em recursos, nós não queremos ser desrespeitosos, mas é aquilo que vai gerir a próxima administração. E quando se fala aqui de que vai ser o prefeito que deixou a maior dívida, que nós esperamos que não, até a gente pode fazer um pedido para o Bondix vir aqui explicar essa situação, é que nós temos a preocupação que a próxima administração ou tenha que parar as obras iniciadas, ou ela não vai poder fazer as atividades necessárias dentro do município. Então, foi isso mais ou menos que eu acredito que o nosso colega aqui, o Tatá, queira ter dito. Mas o meu assunto era outro. O meu assunto que eu queria conversar hoje com vocês era justamente sobre a parte do plano diretor, que vai ser revisto agora. Nós tivemos o plano de zoneamento e do parcelamento do solo, fizemos aqui uma auditoria pública a pedido do vereador Tatá, presidente da comissão, conversamos com diversas empreiteiras, com diversos engenheiros e arquitetos, e nós tínhamos na época uma preocupação muito grande com relação ao custo do terreno, o custo da construção civil dentro do município. Uma coisa que eu sempre estranhei é que quando o prefeito nos dizia que precisava fazer o contorno norte no município, porque as empresas precisam ter um terreno barato para comprar e se instalar, ao mesmo tempo ele vinha aqui e dizia que, nossa, nós temos um metro quadrado um dos mais caros do estado. Poxa, mas a empresa precisa de um metro quadrado, mas o funcionário dela tem que pagar o mais caro. E isso sempre criou um certo conflito e, quando fizermos esse plano, muito bem elaborado, é verdade, trabalhado, não vou tirar os méritos daqueles que elaboraram e fizeram todo esse plano, mas, ao mesmo tempo, nós vimos que a burocracia dentro da administração pública, o excesso de taxas, algumas leis, alguns artigos que não existia nem jurisprudência para poder você multar ou não multar, tornava-se muito engessado e muito caro. E hoje nós temos não apenas reclamações desses setores, mas principalmente de empresários que querem investir dentro do município, que não conseguem aprovar suas obras, que vai de uma secretaria para outra e volta, e volta, e volta, e o dinheiro do empresário, do empreendedor, é um dinheiro que muitas vezes ele está atrelado a um financiamento bancário. Cada mês que passa é um custo a mais, é um funcionário que ele vai deixar de contratar, é uma melhoria que ele vai deixar de ter, um produto melhor que ele vai poder oferecer. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa revisão do plano diretor e pediria que ele fosse feito de uma maneira bastante agressiva, inclusive, porque nós estamos muito carentes e muito deficientes perto das outras cidades, dos outros núcleos, dos outros polos que a gente tem em Santa Catarina, com relação à facilidade de você poder empreender, a facilidade de você poder baratear uma construção, uma obra, um início de vida da própria pessoa, dela poder comprar um terreno a preço baixo e poder construir aos poucos, ou mesmo do empreendedor poder
construir e empreender no município. Então, vejo com bons olhos e espero que seja um projeto bastante simples e fácil para os empreendedores. Presidente, obrigado. Obrigado a todos.